Oi, gente, tudo bem? Eu estou no Meu Direito Começou e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e que cada vez mais vem sendo bastante discutido. Eu estou falando sobre os direitos dos animais. Atualmente, os animais são tratados pela lei como coisas, como se fossem objetos sem direitos. Mas uma proposta quer mudar isso. Um anteprojeto de lei para a revisão e modernização do Código Civil foi entregue ao Senado Federal. As propostas incluem modificações em áreas como direito digital e reconhecimento das famílias pelo Estado. Mas o que interessa aqui para a gente é que ela defende o reconhecimento dos animais como seres capazes de sentir e ter direitos. As propostas serão analisadas pelos senadores, podendo ser modificadas antes da votação. E é sobre os direitos dos animais que eu converso agora com a advogada especialista nessa área, Carolina Buceni. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Conta pra gente, né, o que a lei diz com relação aos direitos dos animais. A gente sabe que juridicamente eles são vistos ainda como coisas. Então, como isso funciona, né? Como a gente pode fazer essa análise da lei sobre os direitos desses animais? Então, é bem interessante essa sua pergunta, porque a gente hoje vive um certo descompasso no nosso país. Veja que nós temos a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que é de 1988, ela tem um artigo específico que veda expressamente atos de crueldade contra o animal. Está lá no artigo 225, na nossa lei maior, de 88. Em 98, nós passamos a ter uma lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, de 98. Essa lei também tem um artigo que diz que é crime maltratar, abusar, mutilar, matar qualquer animal. E, recentemente, em 2020, tivemos um aumento de pena para quem maltratar cães e gatos. E, em paralelo a isso, nós temos um Código Civil que diz que animal ainda é coisa semovente. Isso mostra claramente que o nosso legislador não deu a atenção devida aos animais, ele não veio evoluindo com relação aos animais não humanos. Porque eles são sencientes, eles têm todos os direitos de viver, de ser feliz, né? A vedação à crueldade, ela diz muito, né? Crueldade é muita coisa. Então, esses animais têm direito ao bem-estar. Então, hoje nós entendemos que esse artigo do Código Civil que diz que animal é coisa, ele é obsoleto e não se aplica mais. Inclusive, temos decisões judiciais nesse sentido, reconhecendo aos animais direitos, né, direito à vida. Então, assim, um objeto não teria direitos. A gente vê hoje o animal dentro das famílias, as famílias multiespécie, né? A gente tem animais reconhecidos aí no seio familiar. Então, qual a situação, a lei que a gente tem hoje quando o assunto é maus tratos, é abuso de animal e qual a punição também nesses casos, doutora? A pena está na Lei de Crimes Ambientais. Está lá no artigo 32. Se você maltratar qualquer animal, exceto cão e gato, pena de 3 meses a 1 ano. Ainda é considerado um crime de menor potencial ofensivo. No entanto, em 2020, nós tivemos um avanço. Se esse animal for um cachorro ou um gato, a pena passa a ser mínima de 2 anos, máxima de 5. Já deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo e passou a ser um crime mais grave, que já cabe uma prisão em flagrante, né? Você já tem um crime que a pessoa fica presa, não apenas é ouvida na delegacia e liberada, né? Não é mais um termo circunstanciado, mas um boletim de ocorrência e é um crime com uma grande gravidade já. Quando a gente fala sobre o animal, se tem muita a ideia de animal doméstico, sim, mas os animais também silvestres, né? Os animais selvagens também são importantes e são protegidos também, não é isso, doutora? Sim, todos os animais que vivem no nosso planeta, eles são protegidos, independente se são animais domésticos, domesticados, silvestres, exóticos, todos eles são objetos de proteção, tanto da nossa Constituição Federal quanto da Lei de Crimes Ambientais. Quando a gente pensa sobre experimentos científicos, né, o uso dos animais na produção de alimentos, qual é a regulamentação que a gente tem com relação a isso, de se analisar que aqueles animais também merecem o cuidado e que possuem direitos? Então, essa é uma grande luta nossa, não só dos advogados, dos estudiosos do direito animal, como da proteção animal, porque a gente vê de perto essa crueldade e que ela termina ficando
em segundo plano quando se fala da economia, né? A produção de animais, né? Animais para a produção, fazendas industriais, isso gera muito dinheiro. Então, não é interessante que as pessoas parem para olhar esses animais como sujeitos de direitos, né? A gente sabe que existem hoje os órgãos de vigilância sanitária, os órgãos sanitários, eles estabelecem normas de bem-estar animal. Mas a gente sabe que, na prática, não é possível que se crie animais em grande escala para a produção com bem-estar, assim como nos experimentos científicos, né? O Brasil ele avança muito pouco ainda, mas a gente pode falar em alguns avanços, como, por exemplo, existem alguns estados em que já é proibido a utilização de animais para testes em cosméticos, produtos de limpeza. A gente também tem uma questão muito bacana que é bom frisar, que é a questão da objeção de consciência. Aquele estudante que é de alguma área de saúde ou que, porventura, ele tenha que fazer experimentos com animais, vivissecações, tantas outras, ele pode sim dizer, eu não quero. Isso se chama objeção de consciência. E a universidade e o instituto que ele está ali, ou trabalhando, ou estudando, tem a obrigação de fornecer métodos alternativos para que ele possa estudar e se capacitar. Então, a gente já sabe que são práticas obsoletas, né? Hoje, grandes países mais evoluídos já utilizam métodos alternativos para livrar esses animais desse tipo de crueldade, porque não justifica, quando a gente coloca na balança, manter esses animais nessa situação de crueldade. A gente pensa no animal doméstico como um membro da família. Então, partindo para esse ponto aí, né, desse assunto mais familiar, do direito da família, doutora, como fica, por exemplo, a guarda do animal quando um casal se separa? O que é pensado aí com relação ao direito desse animal que estava ali no convívio daquela família, convivendo com aquelas pessoas? E a gente sabe realmente que o animal acaba se apegando, criando laços. Então, como é que fica? Como é que a lei vê isso hoje em dia? A família multiespécie, ela existe, que é a família formada por membros de várias espécies. Eu tenho uma família multiespécie, você faz parte de uma família multiespécie. Então, os meus animais são meus filhos. E quem vai dizer que eu não sou mãe deles? Não é? Então, o que é que hoje a gente tem? Lei específica que regulamente guarda, visita, alimentos para animais, a gente não tem. Mas já temos várias decisões judiciais no país reconhecendo, sim, que aquele casal que se divorciou, que aquele animal ele tem o direito da guarda, pode ser guarda compartilhada, pode ser direito de visita e sim o direito a alimentos, né? Aquele que está se separando, quem vai ficar com a guarda, o outro vai ajudar nas despesas. Então já é sim tratado, né, como se fosse um filho humano. Então, deu para observar que quando a gente pensa sobre direito dos animais, ainda há muita coisa para evoluir, muita coisa que já evoluiu. Na sua opinião, o que ainda precisa ser mudado para que a gente realmente garanta esses direitos, né, de seres que sentem e que também merecem o cuidado, merecem a proteção? Eu costumo dizer que nos últimos 10 anos nós estamos presenciando um grande avanço. Para o que a gente tinha é muita coisa, mas o que a gente pretende, né, ainda é pouco. Nós somos frutos de uma sociedade com muitas deformações, né, e nós hoje vivemos uma era pós-humanista. O que isso quer dizer? A gente tem que enxergar não só o homem no centro das atenções, mas a gente tem que enxergar a vida no centro das atenções. E a gente tem que enxergar com igual consideração os animais não humanos. A gente tem que enxergar com igual consideração a natureza. A gente está vendo aí tragédias ambientais, tudo isso fruto do homem olhando apenas para si. Estamos vivendo hoje um momento que precisamos olhar para a natureza, para todo o sistema que nos envolve. Então, olhar com compaixão e igual consideração aos animais, para mim, é o ponto de partida para que a gente consiga evoluir. Aumentando a pena para os crimes, a gente também consegue coibir muito o crime de maus tratos, né? A gente começa a ver hoje shopping aceitando os animais, a gente começa a ver hotéis aceitando animais. Então, a gente já percebe uma evolução para os animais domésticos, cães e gatos, que são aqueles que a gente elege para colocar dentro da nossa casa, no lugar mais íntimo da nossa vida. Mas o que a gente também precisa lembrar é que a gente tem que combater o especismo. O especismo é uma palavra que vem com força para que a gente consiga também combater essa discriminação que há com os animais. A gente elege uma espécie para proteger e outra espécie para explorar. Qual a diferença de um cão
de um gato para um boi, uma galinha, uma vaca, são sencientes do mesmo jeito, sofrem do mesmo jeito. Uma vaca tem o mesmo amor pelo seu bezerro do que uma gata tem do seu gatinho, do que nós mulheres temos dos nossos filhos. Por que então a gente explora essa vaca? Por que a gente separa esse bebê para virar um baby beef? Por que a gente tem esse especismo? Por que a gente trata uns dentro da nossa casa como filhos, como membros da família, e outros a gente explora? Então, eu acho que é chegado o momento que a gente comece realmente a se posicionar, a pensar o nosso papel aqui e o que a gente faz pelo outro, independente se o outro é um humano ou não humano. É isso, doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer lhe receber aqui no Tô no Meu Direito. O prazer é todo meu e eu fico muito feliz que vocês abriram as portas para a gente poder falar sobre o direito dos animais. Muito obrigada. O Tô no Meu Direito vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre os direitos dos animais. A gente vai abordar casos recentes aí de negligências com relação a esse assunto e também qual a importância dessa proteção relacionada aos direitos dos animais quando o assunto é pet shop, companhia aérea e também a gente, tutores. Não sai daí que eu volto já já. O Tô no Meu Direito está de volta e a gente continua falando sobre os direitos dos animais. Quando o assunto são os pets, os animais, carinho, amor, cuidado são indispensáveis. Nós estávamos indo para a igreja e passamos de carro por um lugar assim que o pessoal joga lixo, né? E aí ouvimos um miado e aí ele estava dentro de uma caixa de sapato. Filhotinho, todo sem pelo, todo vermelho e se coçava demais. E aí nós levamos numa clínica veterinária e o veterinário explicou, na verdade, que ele, para ficar curado daquela doença que ele estava, demoraria muito. E aí arranjar um adotante para ele seria muito complicado, né? Bota o nome Caleb, porque ele vai ser guerreiro, que nem o guerreiro da Bíblia, e vai ficar bom, e aí é nosso. Quando a gente viaja, a gente tem a preocupação de pegar o hotel ou a casa que seja amigo do pet. A gente vai até no mercado que é amigo do pet para Caleb poder ir no mercado com a gente. Anualmente, né, ele toma todas as vacinações certinhas, eu tenho essa preocupação. Também de fazer o check-up geral, né, anualmente também. Escovação de dente, cortar as unhas, tomar banho de 15 em 15 dias. Ele faz tudo isso. Nossa relação é de tanto amor, Rose, que eu já cheguei a viajar. Ele teve que ficar e eu tive que voltar da viagem, porque ele ficou com febre. Chegar do trabalho hoje, que muitas vezes, né, a gente chega agitadíssima e tal, e ele vir, passar na minha perna, se jogar no chão e querer carinho, nossa, aquilo ali é um filtro tão imenso e tão grande. É um filho, não é um filho humano, mas é um filho, né, que eu escolhi para ter. É o conceito novo, né? Família multiespécie. É o meu conceito hoje. Pois é, realmente todo esse carinho aí aos animais é importante. Mas e quando a gente fala sobre terceiros, por exemplo, companhia aérea e pet shop? Como é que fica a responsabilidade desses setores aí com relação aos direitos dos animais? A gente teve casos recentes aí de abandono também, morte de animal em transporte de companhia aérea e a gente vai ver agora. Um cachorro de 5 anos morreu durante uma falha no transporte feito por uma companhia aérea. O pet deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o município de Sinop, no Mato Grosso, mas foi colocado em um avião que embarcou para Fortaleza, no Ceará. Depois, foi mandado novamente para São Paulo, mas o tutor já encontrou o cachorro morto. Aqui na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, um cachorro da raça Shih Tzu morreu depois de ter sido esquecido dentro do carro do pet shop. Os 2 casos são investigados pela polícia.
E é sobre essa necessidade de proteção e cuidado com os animais que a gente vai conversar agora com Juliana Nascimento, ela que é presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, aqui de Feira de Santana. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rosa. Conta pra gente qual a responsabilidade das instituições públicas, privadas também, né? A gente viu o caso do pet shop também, com relação a esse cuidado e essa proteção ao animal. Bom, então, Rose, a gente aqui no Brasil, a Constituição Federal, ela tem um capítulo dedicado à proteção do meio ambiente e ela fala que é dever do poder público e da coletividade cuidar do meio ambiente, preservá-lo para as presentes e futuras gerações e proteger os animais, salvaguardá-los de qualquer tipo de maus tratos. E aí, isso ela fala que é na forma da lei. A gente tem uma lei que é a Lei de Crimes Ambientais, que é 9.605, é uma lei de 98, que ela tem um artigo específico para atos de crueldade contra os animais. Então, na verdade, a proteção que a Constituição e a lei trazem são em questões a maus tratos. Elas coíbem a prática de maus tratos contra os animais. E o que é que você entende por maus tratos? Ferir, mutilar, deixar o animal sem alimentação, deixar o animal no frio ou no calor intenso, expor o animal a muitas horas de trabalho, com muito peso, quando o animal estiver gestante também, trabalhar por muitas horas, não dar alimentação adequada, privar o animal de cuidados veterinários, então se o animal estiver doente, e também de forma preventiva, dando as vacinas para que o animal não venha a ter doenças. Então, esses todos são atos que, se não forem feitos, configuram a prática de maus tratos. E aí, com relação às empresas, vai depender do tipo de empresa que está atendendo esse animal. Então, você pensa, por exemplo, num pet shop. O animal que chega lá para tomar banho é uma obrigação diferente do animal que chega lá para ser atendido por um médico veterinário. O médico veterinário ele tem uma obrigação que a gente chama de meio. É uma obrigação de prestar todos os cuidados, né, aplicar o máximo de diligência para todos os cuidados com aquele animal, mas ele não tem uma obrigação de resultado. Por exemplo, se o animal chega com um problema, ele não é obrigado a salvar a vida daquele animal, até porque ele não tem como. Ele vai empregar todos os meios, o conhecimento dele, todas as técnicas possíveis para que aquele animal seja salvo, que a saúde dele seja restabelecida. Então, ele provando que ele fez tudo que estava ao alcance dele, está tudo bem. Diferentemente, por exemplo, de um pet shop, que tem uma obrigação de dar banho, de entregar o animal limpo, ileso. Então, o animal chegou lá sem nenhum problema de saúde, ele tem que ser entregue sem nenhum problema de saúde. Então, digamos que o animal chega para tomar banho no pet shop. Acontece alguma coisa durante o banho, esse animal tem uma fratura ou pega um problema de irritação, que isso leva a alguma coisa mais grave. E se for verificado realmente que isso foi por uma conduta do pet shop, ele pode ser responsabilizado civilmente. Tem também os casos de funcionários que praticam maus tratos. E aí, que já foi noticiado também na mídia algumas vezes, né, de verificar até em câmeras de segurança funcionários praticando maus tratos. Aí é um outro tipo de conduta também, porque é um crime. E aí este funcionário, ele pode ser responsabilizado criminalmente, tanto pela Lei de Crimes Ambientais, quanto pela Lei Sanção, que pune condutas contra cães ou gatos. Companhias aéreas. A ANAC, ela tem uma resolução que fala sobre o transporte de animais, mas ela deixa para cada companhia aérea fazer as suas próprias regras. Então, não tem uma imposição, infelizmente. Então, é por isso que cada companhia, ela diz se transporta, se não transporta e qual a forma que faz isso. E hoje, a gente tem até uma resolução da ANAC, que ela é bem interessante, que ela fala sobre cães-guia. E a gente, muitas vezes, em algumas ações judiciais, que pessoas querem viajar com seus animais e não querem que os animais viajem como carga, né? Querem que eles viajem na cabine, que é a forma mais segura, utiliza essa resolução como de forma analógica, né? Se para cães guias pode, a gente pode, mas pode também usar nessa situação, mas aí também não é algo certo, é uma tentativa que a gente faz. Então, por exemplo, pessoas que precisam do animal para viajar como suporte emocional, né? O bicho que tem essa característica de ser um animal pedagógico, também a gente tenta utilizar e já tem alguns tribunais que estão concedendo. Sim, né? O uso dos animais também como forma de terapia. De terapia, porque muitas pessoas têm problemas assim de ansiedade, de viajar de avião, né? Precisa do animal, desde que tenha relatório médico, tudo certo. Mas assim, eu ainda entendo, como uma defensora dos animais, que o animal não deve ter esse cuidado apenas porque ele serve como utilidade para a pessoa que está viajando.
e sim porque nós devemos proteger a vida dele. O animal, ele não é um objeto, ele não é uma carga, e ele não deve ser transportado como se fosse uma carga, ele tem que ser transportado com dignidade e com segurança. E, infelizmente, o que as companhias aéreas estão nos mostrando é que elas não estão preparadas para transportar os animais de forma digna, e de forma que ele chegue ao seu destino ileso, né, sem nenhum problema, como ele saiu. De que forma essas empresas podem ser punidas, né, diante de situações como a gente vem vendo, bichinhos, animais morrendo realmente por falta aí dessa responsabilidade, né, por causa da negligência. Então, como é que essa lei funciona com relação à punição? Só pune condutas intencionais, que é o que a gente chama, acho que muitas pessoas já ouviram, condutas dolosas, né, quando tem a intenção de cometer aquela atitude. Quando não tem a intenção, que são os chamados crimes culposos, né, no caso de negligência, imprudência ou imperícia, você só pode punir aquela atitude criminalmente se foi previsto expressamente na lei. Então, no caso de crimes contra animais, que é na Lei 9.605, só pune se for doloso. Não tem a conduta culposa. Então, você tem que, para punir por maus tratos, tem que verificar se aquela, na investigação, né, que as autoridades vão fazer, verificar se aquela conduta ela foi intencional. E aí, sendo intencional, aquela pessoa será punida conforme a lei. Mas ainda que ela não seja punida criminalmente, né, não venha a sofrer um processo criminal, tem também a responsabilidade civil. Então, aquela empresa pode ser obrigada a pagar uma indenização, pode ser obrigada a pagar uma multa, a depender do tipo de ação. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo fora das companhias aéreas, mas que foi também muito famoso, que foi o caso do animal manchinha, numa rede de supermercados aqui que ficou. Foi um caso muito emblemático que um segurança da rede de supermercados espancou o cachorro. E o que aconteceu? O segurança ele foi processado criminalmente porque ele cometeu um crime de maus tratos e o supermercado, a rede de supermercados, ela foi responsabilizada civilmente. O Ministério Público entrou com a ação civil pública e ela foi condenada a pagar uma multa. Eu não me lembro o valor, mas eu acho que foi cerca de R$1 milhão que ela foi obrigada a pagar. Então, isso é a responsabilização em outra seara, que é a seara civil. Doutora, quando a gente fala sobre maus tratos, abuso aos animais, quais são os canais de denúncia que nós temos aí para colocar isso à vista e levar realmente às autoridades competentes? Certo. A polícia é o primeiro canal, então se tiver acontecendo um crime, por exemplo, uma situação de flagrante que o vizinho está batendo no seu cachorro, no cachorro dele, né? Está espancando um animal na rua, você está presenciando aquela situação, pode ligar para a polícia militar, que ela é obrigada a ir até o local e cessar o flagrante. Inclusive, por ser um crime sujeito a uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, aquela pessoa é conduzida imediatamente à delegacia e pode ser presa, inclusive em flagrante, por aquele crime que ela está cometendo. Tem situações que você não presencia o crime na hora, né? Então, por exemplo, situações de envenenamento, o animal aparece morto, aí você vai na câmera de vigilância, né, verifica, ou tem fotos ou alguma coisa assim. Você pode fazer um boletim de ocorrência também na delegacia. Pode não, deve fazer. A gente tem que buscar a punição sempre dos agressores, porque só a gente buscando a punição e as pessoas sendo efetivamente punidas é que a mentalidade também vai começar a mudar e ver que esses crimes eles são graves e eles comportam punição. Hoje tem um canal aqui na Bahia bem interessante da Polícia Civil, que você já faz o boletim de ocorrência online. Então você não precisa nem ir à delegacia, né? E aí isso já facilita, porque muitas pessoas não têm medo, não gostam de ir na delegacia ou ficam com receio. Então, você faz ali online, junta todo tipo de prova que você tiver, fotos, vídeos. Em caso de envenenamento, é importante ter um laudo veterinário indicando qual foi a causa da morte. E aí você leva o máximo de informações que você puder para poder tanto identificar o infrator, como fazer a materialidade daquele crime, né? Realmente provar que foi aquela pessoa que fez e para que aquela pessoa seja realmente punida. Então, tem essas formas e tem a forma civil também, tem a forma de responsabilização civil. Por exemplo, em caso de uma agressão a um animal, eu vou entrar com uma ação criminal, vou fazer uma denúncia, uma queixa na delegacia. Mas eu posso também entrar com ação civil contra a pessoa que praticou aquele delito, pedindo o quê? Uma indenização por eventuais gastos médicos veterinários. Eu vou gastar com cuidados, cirurgia, talvez, com remédios. Então, aquela pessoa ela pode ser condenada a indenizar, ressarcir os danos materiais que eu tive com aquele animal e, inclusive, danos morais. Então, você pode também, na seara civil, pedir uma indenização. Essa questão vale para aquele ponto que a gente estava tratando antes com relação a pet shop, a veterinário, as companhias aéreas, funcionam também da mesma forma? Funciona também da mesma forma. E
Inclusive, já há notícias que o tutor de Joca, né, que foi o animal que aconteceu essa situação com a companheira, ele vai entrar com certeza ele vai entrar com ação contra a companhia e pedir uma responsabilização e pedir uma indenização. Pet shop é a mesma coisa. Levei meu animal para tomar banho, o animal teve uma infecção ou morreu, ou esqueceram no carro como foi o que aconteceu, que aí nesse caso também a investigação vai saber como foi essa conduta dessa pessoa. Ele foi negligente com aquele animal, esqueceu no carro e o animal morreu. Então, aí nesse caso, cabe realmente também uma responsabilização civil, um pedido de indenização, que o tutor do animal, ele entra na justiça e vai pedir. A gente que tem animal, qual é a nossa responsabilidade também com o cuidado, o bem-estar daquele pet? Dar uma alimentação adequada, um ambiente limpo. Então, cachorro, o ambiente tem que ser limpo diariamente para tirar as fezes, né, urina, alimentação adequada. O animal não pode ficar no calor, não pode ficar no frio, então tem que ser um ambiente com cobertura. Não pode ficar preso também por muitas horas. Se você precisar prender ali o animal por uma situação pontual, tudo bem, mas assim, deixar o animal constantemente preso numa corrente, né, principalmente se for uma corrente muito curta. Cachorros, a depender do porte do animal, ele precisa de espaço, ele tem que passear, ele tem que caminhar. Você tem também que prestar os cuidados veterinários. Então, vacinar o animal. Se o animal tiver alguma doença, dá remédio, né? A gente fica doente, a gente precisa tomar remédio para melhorar. O animal é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E carinho, atenção, né? O animal pede, algumas pessoas acham que é só cachorro, mas gato também. Gato é super carinhoso, gato gosta de atenção, gosta de ficar perto do seu tutor. Sim, então, tem em casa. Então... eu tenho 22. E eles são todos, cada um com sua personalidade diferente, cada um do seu jeitinho, mas todos muito carinhosos, todos muito amorosos. E assim, a Constituição, ela fala que é o dever do poder público e de toda a coletividade. Então, a responsabilidade de todos. Todos nós temos que zelar pelos animais. E não é uma questão apenas de gosto ou não gosto. Ninguém é obrigado a gostar de animal. Ninguém é obrigado a querer ter um animal em sua casa. Mas todos são obrigados a respeitar e a não maltratar os animais. Então, se você vê uma situação de maus tratos, denuncie. Se você puder, sem que isso comprometa, obviamente, sua integridade física, ajudar ou fazer cessar aquela situação, faça, chame a polícia. Conscientize seu vizinho. Tem gente que, infelizmente, ainda hoje tem uma mentalidade de achar que o animal não sente dor ou é besteira. Não, mas a gente vai ensinando e as pessoas vão aprendendo, né? Hoje está mudando. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando com os animais. Cada vez mais as pessoas estão entendendo que os animais eles têm sentimentos tão parecidos quanto os nossos. Eles têm consciência, eles entendem o mundo à sua volta. Inclusive, já foi declarado pela ciência. Existe uma declaração desde 2012, que é a Declaração da Consciência Animal, que os animais eles entendem, eles têm consciência, os mamíferos, as aves, os polvos. Então, conscientizar as pessoas desse cuidado, né, e que é uma obrigação, tá lá na nossa Constituição, e todos nós devemos fazer isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi muito bom o nosso papo, um prazer tê-lo recebido no Autônoma Direito. Eu agradeço e, precisando, pode convidar que eu estarei aqui novamente. O Autônoma Direito fica por aqui. Uma excelente semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.